Olá, meus queridos amigos, irmãos, graça e paz. Nós estamos inaugurando hoje o canal do YouTube do Ministério Gama. O propósito desse canal é justamente de mostrar para vocês o trabalho relevante que o Ministério Gama vem fazendo no estado do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma viagem ao tempo, há 23 anos atrás, quando tudo começou, aqui com o pastor Rogério, da Igreja Batista Chácara Parreiral, e também o pastor Arleudo aqui, lá da Primeira Igreja Batista, pastor auxiliar do pastor Walter, em Barcelona. Nós vamos fazer esse itinerário até a cidade de Panorama. E quando chegar lá, nós vamos então conversar um pouco do quando foi fundado, o propósito desse trabalho, o que o Gama já fez durante esses 23 anos. Nós vamos iniciar uma grande conversa e eu gostaria que você estivesse ligado nesse vídeo, tá? Nós temos muita história bonita, muita coisa maravilhosa que vai fortalecer você, a sua fé, e com certeza você, pastor, tá? Que trabalha, missionário, que trabalha na área de missões, também vai poder aproveitar bastante coisa aqui das nossas experiências, ok? Que Deus abençoe vocês. Nós temos uma longa viagem pela frente e chegando lá a gente conversa mais a respeito. Um abraço para vocês e até lá. Olá pessoal, graça e paz. Depois de uma longa viagem, de ter percorrido aí 216 quilômetros, chegamos então agora em Panorama, aonde tudo começou. O Ministério Gama cresceu e Deus tocou no nosso coração justamente neste lugar. Aqui está o pastor Rogério, que é um dos fundadores do Ministério Gama, e à minha esquerda está o pastor Arleudo. E esse ministério começou justamente conosco, quando viemos aqui ainda como seminaristas, trazer aqui, procurar ter uma ideia de como nós íamos aqui então fazer um retiro espiritual na época do retiro de carnaval, e como nós tomávamos conta de congregações, e as nossas congregações eram pequenos membros, nós então reunimos para poder fazer um retiro juntando as 3 congregações. E viemos então até Panorama. Aqui mora o seu Arnaldo com a sua família, que são proprietários desse lugar aqui. Nós não estamos exatamente ao lado aqui, nós temos aqui a pousada, aonde nós iríamos ficar. Mas isso foi 23 anos atrás. E 23 anos atrás, isso aqui estava bem melhor, porque foi arrendado, depois foi fechado, então hoje o mato cresceu, então não dá para mostrar 23 anos depois, né? Mas nós estamos aqui, que o senhor Arnaldo continua morando aqui, e a intenção é justamente essa, trazer nossas igrejas para fazer um retiro espiritual. E entendemos que de Deus depois que a distância era muito grande, e resolvemos não fazer aqui, e foi feito em outro lugar. Bom, depois disso aí, nós retornando para Vitória, né? Nós sentimos aqui o desejo e começou então um diálogo muito saudável dentro do carro. Foi justamente quando o pastor Arleudo, ele começou a conversar conosco e a cogitar sobre a possibilidade de, quando a gente se formasse, então ali talvez fizesse um trabalho no interior do estado com aquelas igrejas que estavam com dificuldades. Foi isso mesmo, pastor Arleudo? Sim, foi nessa viagem aqui para o meu sogro, Sítio Panorama, e no caminho falamos sobre esse objetivo, porque cada um de nós já estava nas nossas igrejas, mas o nosso objetivo era abençoar o campo missionário. E quando a gente passa pelo caminho, nós vemos muitas igrejas que são pequenos pastores dando conta de muitas congregações, e isso dificultava para ele. E nosso desejo, nosso coração é poder ajudar essas igrejas no interior. E continua o nosso sonho nos dias de hoje, poder ajudar justamente essas igrejas que estão com dificuldade. Então, queridos, da mesma forma que nos acompanhava o pastor Rogério, também teve essa mesma ideia. Olha como é que Deus trabalha.
Deus começou a falar no coração do pastor Arleudo sobre essa possibilidade da gente fazer aqui um trabalho no interior com as igrejas que estavam necessitando de pastores, de pastoreio. Então, a mesma ideia, a mesma visão também tinha o pastor Rogério também. Né? Pastor Rogério vai falar para nós como é que ele se sentiu nesse momento em que ele ouviu essa frase, essa palavra do pastor Arleudo. Qual foi no momento, a sua impressão? O que Deus falou no teu coração, pastor Rogério? Bem, interessante dessa história toda, como o pastor Gilson perguntou, eu senti exatamente que foi um toque do Espírito Santo de Deus na criação desse ministério, por conta dessa ideia única que estava na cabeça de todos os três que estavam dentro do carro, mas quando o pastor Arleudo verbalizou a ideia de ajudar essas igrejas, o pastor Gilson se manifestou dizendo: eu também tenho a mesma ideia, o mesmo pensamento, e eu também disse, eu também penso a mesma coisa. E nós sentimos então ali que era Deus trabalhando nas nossas vidas para que pudéssemos então formar o ministério, e daí começamos a conversar sobre essa criação e percebemos que havia uma necessidade de convidar mais algumas pessoas. Foi quando nós chamamos mais 2 amigos, pastor Gilson certamente vai apresentá-los nessa filmagem, e eles também concordaram, e assim nasceu o Ministério Gama para trabalhar com revitalização de igrejas. Então, meus irmãos, você viu aí o testemunho do pastor Rogério. Eu sempre aprendi na vida que tudo começa com Deus. E esse ministério justamente começou com Deus. Deus fala ao coração do pastor Arleudo, fala ao coração do pastor Rogério, ao meu coração, simultaneamente. Então todos foram tocados praticamente ao mesmo tempo. Aqui não tem alguém que eu possa dizer assim, Arleudo que teve a ideia da criação do Ministério Gama, o pastor Gilson teve a ideia da criação do Ministério Gama, o pastor Rogério teve a ideia da criação do Ministério Gama. Não, nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus simultaneamente. E daí então, nós voltamos de viagem e foi quando nós, chegando em Vitória, indo para o seminário, e um certo dia eu comentei com os colegas, pessoal, vamos montar um grupo aqui para a gente fazer aquilo que Deus falou no nosso coração nesta viagem, porque eu estou incomodado com isso. E de imediato eles aceitaram, não, vamos conversar. E aí então surgiu justamente a ideia, como nós ainda no período de seminário, nós não tínhamos a experiência missionária, a experiência do campo, como tratar, nós procuramos 2 colegas de ministérios, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, o pastor Josimar e também o pastor Alcenir. E nesse momento que nós marcamos essa reunião, começou o nosso diálogo. E, como eu disse anteriormente, Deus é muito perfeito. Deus, ele faz as coisas perfeitamente. Assim como ele tocou no nosso coração simultaneamente para fazer esse ministério, abrir esse ministério religioso de trabalho, de revitalização de igrejas, aí então, quando nós começamos a dialogar com o pastor Josimar e pastor Alcenir, eles disseram com essas palavras, olha, isso está no nosso coração já há muito tempo. Ou seja, eles estavam esperando somente o tempo adequado para começar esse ministério. Então, naquele tempo, nós estávamos em 2 pastores, já com experiência, e 3 seminaristas. Iniciamos, então, ali um projeto de colocar tudo isso, todo esse projeto, em oração. E reunimos, então, semanalmente para orar a Deus e fazer os planejamentos. Esse ministério ele surgiu no mês de outubro de 2002 e ficamos um tempo necessário, tocado por Deus, para poder planejar. Ficamos outubro, novembro, dezembro. E depois de dezembro, aí começou então a surgir. Procuramos a convenção para conversar com o executivo da época, na convenção, mostrando para ele a nossa intenção, o nosso trabalho. E qual era esse objetivo nosso? Era um trabalho de apoio à nossa convenção, um trabalho missionário. E é daí que surge, nesse período todo, nós precisamos dar um nome para esse projeto. E aí surgiu o nome Projeto Gama, inicialmente Projeto Gama. Gama significa Grupo de Apoio Missionário Ágape. Ágape vem do amor de Deus, a compaixão de Deus por essas almas que carecem tanto da palavra de Deus e não tem ninguém que possa socorrê-los, que possa ajudá-los.
Então surgiu esse projeto Ministério Gama, e dali então nós começamos a fazer todo o planejamento, como seria. Nós entendemos que o projeto ele não poderia começar com muitas pessoas, porque cada um de nós tínhamos as nossas responsabilidades com as nossas congregações, ali pastoreando, mesmo como seminarista. Pastor Alceni e Josimar, da mesma forma. Então fizemos uma escala, aonde nós, todo final de semana, ia ter aí no campo missionário um pastor ou um seminarista fazendo esta obra, numa escala que não prejudicasse a nossa congregação e nem a igreja do pastor Alceni, do pastor Josimar. Então isso acabaria terminando a cada 40 dias você indo ao campo. Então isso não ia pesar para ninguém. E nós começamos esse trabalho. E quando começamos, nós tínhamos muita dificuldade. E uma das grandes dificuldades que nós tínhamos, na época, eu tinha ainda um carrozinho velho que dava para andar ainda, dava para poder chegar ao destino e voltar, né? Pastor Arleudo também, pastor Rogério, às vezes quando tinha, pegava um carro de um amigo emprestado e assim, mas o pastor Josemar, naquele tempo, ele não tinha ainda veículo próprio. E ele estava com, né, uma filha com uma certa idade, Vitória, e ela precisava ainda de colo. E as distâncias, às vezes, que nós íamos nos hospedar na primeira revitalização que nós fizemos, e eu vou falar um pouco mais depois, né, no nosso segundo vídeo, contar a história de Vila Valéria, o milagre, as coisas que Deus realizou naquele lugar, porque ali nós temos muita história. Mas então, ele ia de ônibus, de Vitória até Vila Valério, que dá 225 quilômetros. Ele ia, soltava e tinha que andar, às vezes, quase que 2 quilômetros a pé, para poder chegar até aquela casa. E assim, nunca faltou uma escala, sempre foi presente naquele campo. E por isso o trabalho, ele evoluiu, o trabalho cresceu. Daí então, surgiu esse projeto Gama. Projeto esse que, com o passar do tempo, nós mudamos, entendemos que deveria mudar, porque o trabalho que nós estamos realizando no campo, né, é um trabalho religioso, e é um trabalho também que é feito também, não só a parte, entregamos o alimento espiritual, mas também entregamos o alimento, a parte de ação social, que nós fazemos também, temos esse trabalho feito juntamente hoje, né, evoluiu um pouco mais, estamos com a parceria com o pastor Sérgio e a irmã Márcia, com Professores na Estrada, um projeto que eles têm e que viajam pelo Brasil, e eles são muito bons nesse projeto de ação social. E nesse projeto nós levamos para essas comunidades carentes, nós levamos aí profissionais na área médica, corte de cabelo, na área jurídica, na área da psicoterapia, na área, né, de pessoas profissionais que possam agregar e ajudar a comunidade carente. Instruções e tudo mais. Esposa do pastor Rogério, então, a Neia, ela fez um trabalho excelente naquele lugar. E ela pôde alfabetizar bastante pessoas ali. Então, querido, essa é uma parte da história, mas a história não se resume só nisso. Certamente que o pastor Rogério, ele tem mais algo para acrescentar. E também o pastor Arleudo, de repente, também tem algo para acrescentar nessas viagens, porque essas viagens talvez não foi sempre do jeito que a gente queria. Nós tivemos aí os nossos contratempos, nossas dificuldades, né, nas rodovias, nas estradas, mas o trabalho nunca parou, tá? Pastor Rogério, o que o senhor tem para dizer sobre, até aqui que nós estamos conversando, para acrescentar nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo? Muito bem, pastor Gilson. Sobre as histórias de campo, são muitas, e são 23 anos de história, então fica muita coisa para se falar, e eu acho que isso vai ser gradativamente mencionado no canal, e vocês vão acompanhando aí conosco. Mas sobre essa história que o pastor Gilson está contando, do início do projeto, é interessante um ponto em que, quando nós fomos à convenção no estado do Espírito Santo, porque nós não queríamos fazer o trabalho de qualquer forma e independente. Nós queríamos o aval da nossa convenção, nós queríamos trabalhar juntos, em parceria com a nossa convenção. E nós fomos à convenção, vocês vão me perdoar, nós não lembramos agora o nome, porque há 23 anos atrás, né, e aí foram mudando os executivos e os secretários. Mas nós nos reunimos com o secretário nessa ocasião, eu lembro, estávamos ali diante dele com a preocupação
de pedir uma indicação. Se eles podiam indicar para nós uma igreja que estivesse passando por dificuldades de liderança e precisando de ajuda para uma revitalização. E aí é que está, queridos, porque muitas pessoas podem pensar assim: para que criar um projeto desse se existem pastores, se os pastores estão nas igrejas? Vocês vão ficar pasmados agora com essa notícia. No dia em que nós fomos lá, 23 anos atrás, o secretário da convenção abriu um caderno, uma pasta com 90 igrejas precisando de ajuda. Há 23 anos atrás, nós tínhamos 90 igrejas batistas precisando de ajuda do Gama, de um ministério, no estado do Espírito Santo apenas. E aí, foi até engraçado que ele abriu o livro e falou: escolhe, eu tenho aqui, vocês estão pedindo uma, eu tenho aqui 90 igrejas. Aí foi que veio a indicação de Vila Valério, onde nós fomos trabalhar nesse primeiro momento. Então, por aí você vê a necessidade, né? E nós sabemos que a Grande Vitória, ela tem um número de pastores ali que talvez poderia estar trabalhando nesses campos missionários. Mas talvez naquele momento, até então, até o momento oportuno, ninguém se sentiu chamado para esse, porque para você ir para um campo tem que ser o chamado de Deus. Mas Deus, de repente, preparou esse momento para nós. E são essas experiências. Eu acredito que o pastor Arleu também deva ter algumas experiências importantes para também contribuir também com essa história tão maravilhosa e tão linda. Pastor Arleu, fala para nós aí dessa experiência, de todo esse começo aí, até chegando aqui. Verdade, pastor Gilson. Nós não saímos sozinhos. As nossas famílias iriam conosco. Nós levávamos os membros das nossas igrejas para que eles também pudessem ter essa mesma experiência. Porque uma coisa é você estar orando pelo seu pastor no campo. A outra coisa é quando você vai no campo. E nós gostaríamos que eles também tivessem essa mesma experiência. E nós tivemos muitas experiências. Me lembro de uma vez que levei um grupo lá de Viana numa Kombi emprestada pelo meu sogro, onde nós estamos aqui hoje. E essa Kombi estava com o painel que não acendia. E de repente essa Kombi pifou, bateu o motor, acabou o óleo. Nós ficamos uma noite inteira esperando amanhecer o dia para poder pegar um ônibus, para poder ir até Linhares. Então, são muitas histórias, são muitas experiências, mas nós só temos a agradecer a Deus porque Ele fez através de nós e poder abençoar a nossa convenção. Glória a Deus, está vendo que experiência maravilhosa? Nós temos duas palavras aqui muito importantes. A primeira é do pastor Rogério, né? Quando ele fala sobre toda essa história que nós procuramos a convenção, e o pastor Arleudo também falando sobre o envolvimento nosso, não somente os pastores seminaristas, mas todo o envolvimento do Ministério Gama, juntamente incluindo as nossas famílias, presente no campo e também as nossas igrejas. Isso é muito importante. Agora eu gostaria também de ressaltar um pouco mais em cima da palavra do pastor Rogério, né? O Ministério Gama, ele tem um propósito. E é bom que esse propósito, todos vocês fiquem sendo conhecedor desse propósito. Nós não fazemos absolutamente nada que não seja do conhecimento da nossa convenção. Nós somos batistas. E batista nós nos reportamos ao MEVAN, à nossa convenção, e damos o relatório de todo o trabalho que acontece no campo. Temos o apoio da nossa convenção, e eu louvo a Deus pelos secretários, pelos executivos e pelos secretários do MEVAN que passaram, que sempre nos apoiaram. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E é isso que tem que ser. Nós somos aqui um ministério, né, que contribui, que ajuda, que apoia. Por isso esse ministério chama-se Grupo de Apoio. É para apoiar a nossa convenção e com a visão de reino, para que este reino cresça, possa expandir suas tendas cada vez mais. Então, esta visão que nós temos de trabalhar é dentro dos princípios da palavra de Deus, né, e tudo dentro de acordo com as normas da nossa convenção, dentro da ética, obedecendo isso. E também uma coisa importante, nós temos uma ética dentro desse ministério, que cada região que a gente chega para fazer uma revitalização, nós participamos ao presidente daquela subseção ou daquela associação, nós participamos da nossa presença, né, informando que nós estamos trabalhando na região deles, fazendo uma revitalização e que eles podem contar com o nosso apoio. E
com certeza, amados, nós vamos falar um pouco mais e vocês vão conhecer muitas histórias a respeito do trabalho do Ministério Gama. Mas eu achei importante a gente começar esse primeiro vídeo, contando um pouco dessa história. Foi no mês de outubro, no dia 11 de outubro, que foi realmente organizado esse projeto. 11 de outubro de 2002. Então, 23 anos se completam este ano. Este ano de 2025 vai completar 23 anos. E esse ministério, primeiramente, ele tem a bênção de Deus, a orientação de Deus, o chamado de Deus, e nós somos apenas um instrumento obedecendo aquilo pela qual ele tem nos chamado. Mas esse ministério também, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, ele precisa das suas orações, ele precisa da sua atenção. Se você que nos assiste agora, você tem um coração missionário, você realmente está com o coração na obra, mas você tem dificuldades, talvez, para ir ao campo missionário, para estar presente juntamente conosco, né? Você pode contribuir em oração, mas também você pode adotar esse ministério. Basta você acessar os nossos sites, www.ministeriogama.com.br, e ali você vai encontrar todas as informações necessárias para você também ser um adotante deste ministério. E lá você vai ver tantos testemunhos, muitos outros testemunhos dos nossos executivos, dos nossos presidentes que passaram pela convenção e outros pastores mais que estão, né, bem conhecidos no nosso estado, e você vai ver o apoio de cada um deles. Eu agradeço a vocês. Eu quero que vocês continue conosco, né? Acesse aí, você dá um ok para nós aí, aperte o sininho e compartilhe isso com seus amigos, com a sua rede social, para que a gente possa fazer um bom trabalho e que todo o estado do Espírito Santo venha conhecer o que é o Ministério Gama, um grupo de apoio, né, que vem trabalhando na revitalização de igrejas batistas no estado do Espírito Santo. Eu agradeço pela atenção e nós vamos ter outras histórias e até o próximo vídeo. Pastor Rogério, vamos dar uma olhada. Pastor Leudo, vamos rever o campo que nós passamos aqui, né? Vamos sim. Tá diferente, não tá?